Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza. Filipenses capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos o versículo 10, 11, 12 e 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Vamos ler junto 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Esse é o texto que Deus tem colocado em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite, neste lugar. E um tema do versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um tema, irmãos, que muitos gostam de pregar, muitos gostam de falar a respeito dele, e sempre colocando, irmãos, numa situação quando está passando por grandes adversidades, por grandes problemas, ou então tendo em vista uma bênção, uma prosperidade, uma grande vitória. E esse versículo torna-se às vezes até uma confissão positiva para aqueles que querem alcançar uma determinada bênção, e ficam sempre falando que então podem conseguir, podem possuir, podem ter aquilo que desejam, aquilo que almejam naquele que os fortalece. Mas, irmãos, nessa noite nós queremos colocar esse tema do ponto de vista daquele que escreveu, daquele que registrou, daquele que realmente tinha poder, tinha autoridade para poder falar a respeito desse tema. E este era o apóstolo Paulo. Ele tinha condição de falar a respeito de ter poder, de possuir alguma coisa diante de Deus. Paulo, irmãos, não está falando antes de passar pela dificuldade. Ele não está falando antes, quando estava almejando uma vitória, colocando como uma confissão positiva. Não, Paulo, ele está se expressando dessa maneira após ter tido a experiência com Deus. Afinal, irmãos, é a experiência com Deus, é o viver com Deus, é que vai dizer se nós temos condições de falar, de confessar, de dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É necessário, irmãos, viver na presença de Deus, é viver, irmãos, a palavra de Deus, é viver de acordo com o querer de Deus, para depois olhar para trás e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, irmãos, no capítulo 14, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, esse homem estava pregando na região de Listra, de Derbe, e nesta oportunidade, por causa da sua pregação, por causa do seu amor pelo Evangelho, por causa da sua chamada, por causa da sua vocação, por causa do seu dom ministerial, por causa do seu amor por Deus, ele ali naquele lugar, ele foi acusado,
ele foi apedrejado e tido como morto, e jogado na fronteira da cidade. E só não apedrejaram mais, porque Paulo já estava como morto. E naquela ocasião, Paulo, depois de ter se recobrado das suas forças, se levanta e entra novamente na cidade de Derbe, pregando e anunciando a mesma palavra, com a mesma força, com o mesmo ânimo, com a mesma determinação. E o texto nos diz que Paulo, ele reanimava o ânimo dos irmãos que estavam junto com ele, a perseverarem, a permanecer firmes na vocação, a permanecer firme na presença de Deus, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse, irmão, é uma parte que nós temos que comentar, que nós temos que falar. Se Paulo tinha condição de passar pela adversidade, e nessa oportunidade ele se expressa dessa maneira, é porque Deus já havia colocado ele em situações adversas, mas ele confiou nas promessas de Deus, ele confiou nas bênçãos do Senhor, ele focalizou o seu objetivo de pregar o Evangelho, e tendo essa força, tendo este ânimo, ali estava Deus, sempre dando força e graça para Paulo continuar o seu ministério aqui na terra. Quantas das vezes, irmãos, nos encontramos em adversidades, quantas vezes nos encontramos em dificuldades, e às vezes, irmãos, olhamos para o problema, e de repente já começamos a nos lembrar de textos, que vai fazer com que nós venhamos, irmãos, a ficar confessando, como se isso fosse nos dar condição de atravessar o problema. Queridos irmãos, Deus quer ver a nossa determinação, Deus quer ver o nosso ânimo, Deus quer ver a nossa confiança colocada nele, nas suas promessas. Deus tem prometido estar conosco todos os dias, e isso é suficiente para nós erguermos as nossas cabeças e olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque vitória Ele vai nos dar, e quando chegar lá do outro lado, nós vamos poder também falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo escreve, irmãos, para esta igreja, ele coloca a situação nos versículos que nós lemos, que é o contexto do versículo 13, dizendo para aqueles irmãos que ele sabia estar abatido e sabia também ter em abundância. O interessante é que nós precisamos nos dias de hoje aprender com Deus a padecer a necessidade, a passar pelo problema, e também aprender, irmãos, a saber administrar a adoração a Deus quando nós estivermos em abundância. Porque quantas das vezes muitos estão na igreja atrás de vitória, atrás de bênção, atrás de alguma resolução de algum problema, como se Deus fosse o seu amuleto, e quando ele alcança, o ânimo se acaba. Ele não consegue administrar, irmãos, a sua fé no momento de abundância, no momento de escassez. Ele buscou, ele orou, ele clamou, ele suplicou, constantemente estava nas orações, na presença de Deus, mas quando Deus lhe abriu a porta, com o tempo vai se esquecendo de Deus. Mas nós precisamos aprender, ter, irmãos, a condição de continuar adorando a Deus, quer no momento difícil, mas quando Deus mudar o nosso cativeiro, a nossa adoração também vai continuar, porque não dependemos do que temos, dependemos do Deus Todo-Poderoso, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Poderemos então dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas das vezes você já proferiu esta palavra, esse versículo, mas quando se depara com a dificuldade, porque aí vem, irmãos, a prova da sua fé, a prova da nossa fé, para, irmãos, ali aflorar essas condições que muitas vezes nós confessamos. Mas quando, irmãos, a dificuldade ela aperta, então nós sabemos
eu não poderia ter confessado. Eu não tinha condição para tal. Eu falhei. Quando viu a adversidade, a fé diminuiu, o ânimo se acabou, retornou, voltou atrás daquele propósito que tinha com Deus. Mas irmãos, vamos ter fé, vamos ter confiança no Deus Todo-Poderoso, para que do outro lado possamos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que tenho, aprendi a contentar-me com o que eu tenho na minha mão. Eu não realizo a obra, eu não faço a obra esperando ter condições para fazê-la. Quando está nas minhas mãos para fazer, eu lanço a mão nela e eu a faço nas condições que Deus me dá no momento. O momento, irmãos, é de pregar, é de ensinar, é de viver com Deus. Não é a geração que às vezes nós cantamos, a geração de adoradores. Independente do que temos nas nossas mãos, irmãos, vamos continuar adorando a Deus. Vamos fazer a obra do Senhor com o que nós temos nas nossas mãos. O necessário Deus vai nos dar. Se Ele quer dar bastante, Deus tem poder para dar. Se Ele também reter, não tem problema, nós vamos continuar confiando que momento ou outro as janelas dos céus se abrirão sobre as nossas vidas e Deus vai garantir a nossa vitória. Paulo, irmãos, era esse homem que tinha essa experiência. Então essa fala foi após ter tido a experiência com Deus, não foi antes de passar pelo problema. Continua ele dizendo: em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, eu fui ensinado, eu fui preparado. E quem é que nos prepara? Mocidade, quem é que nos prepara? Quem é que nos instrui? Senão o Deus Todo-Poderoso, que está conosco sempre, todos os dias, nos dando força para continuar a nossa batalha. Ele está nos ensinando, Ele está nos instruindo. E esses momentos difíceis que atravessamos é a escola de Deus, é o momento de aprender, é o momento, irmãos, de amadurecer mais na presença de Deus. Não despreze esse momento em que a tua fé, ela vai ser lapidada, ela vai ser renovada, ela vai ser aumentada. Não despreze esse momento, não visualize somente o momento da vitória, usufrua desse momento que você está passando, porque Deus quer te instruir, Deus quer te ensinar. Você vai chegar melhor lá do outro lado. Afinal, Deus tem uma obra com cada um de nós nessa terra. Nós não estamos aqui, irmãos, por acaso. Deus nos chamou porque tem obra para realizar. Com cada um de vocês, jovens, Deus tem obra a realizar. Mas para que essa obra se concretize nas nossas vidas, é necessário aprendermos algumas coisas com Deus. E uma delas é isso que Paulo está falando, é ter a necessidade e continuar servindo, é ter a necessidade de continuar adorando, é ter a necessidade e continuar fervoroso. E quando tiver também na bonança, você não mude, você permaneça como você é, verdadeiro adorador. Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai mudar a história, mas por um momento é parte do que Deus quer fazer, faz parte da história de Deus na sua vida. Isso aqui fazia parte da história de Deus, da vida daquele apóstolo, daquele homem tremendamente usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mas que passou por necessidade. Onde que está escrito que passar por necessidade é ausência da presença de Deus? É falta de fé, é falta de experiência? Não, irmãos, esse momento de necessidade é o momento de Deus nas nossas vidas. É o momento de Deus saber o que está aqui dentro do nosso coração. É o que Deus disse para o seu povo lá em Deuteronômio, quando esse estava em Moabe, quase adentrando a terra da promessa. E naquela ocasião disse através de Moisés, que no tempo que eles estiveram no deserto,
Deus os humilhou, havia humilhado, havia testado, havia provado, para saber o que estava no coração do povo. Este é o momento de Deus. Mas porque Deus precisa dos momentos para Ele saber o que está no nosso coração? Deus, Ele é onisciente, Deus sabe tudo, mas é para que nós mesmos saibamos como está sendo a nossa adoração. Será que no deserto vamos continuar firme? Vamos continuar, irmãos, adorando e servindo? É o momento de se saber o que está dentro do nosso coração. Será que o versículo 13 de Filipenses é somente uma confissão da boca para fora? Será que é, irmãos, somente uma confissão positiva? Será que é, irmãos, só um desejo de vitória? Só um desejo de mudança de vida? Não, irmãos, que nós possamos ter a experiência com Deus. Que o versículo 13 de Filipenses, capítulo 4, e o versículo 13 de Filipenses seja para nós uma experiência de vida com Deus, uma experiência real e verdadeira na presença de Deus. Não de altos e baixos, mas de uma constância, irmãos, andando diante daquele que nos chamou, daquele que tem investido na minha vida e investido na tua vida, jovem. Deus tem investido na tua vida, Deus tem dado graça para você. Você vai vencer em nome de Jesus. Mas afinal, irmãos, quando nós também olhamos para esse versículo então 13, eu posso todas as coisas, eu posso o que? Fica subentendido para nós que nós podemos então suportar. Você tem condição para suportar. Quantas vezes você chega na presença do Senhor e diz para Deus: Deus, eu não estou aguentando mais. Às vezes o desejo do coração é deixar a responsabilidade do jovem, é deixar a responsabilidade dos adolescentes, é deixar a responsabilidade do louvor, é deixar a responsabilidade da pregação, do seu ministério, da sua chamada, porque as aflições têm sido muito grandes. E você pensa em parar, pensando com você que Deus não está te observando. Deus lá dos altos céus está olhando para você e você pode suportar. Se Deus te colocou nessa situação, é porque Deus sabe que você pode suportar. Você vai vencer, você vai triunfar. Deus, como deu vitória para Paulo, Deus também dará para você. Você pode suportar. Pode suportar, porque Deus, Ele está com você. Quando nós olhamos também para esse versículo, além de dizer que nós podemos então todas as coisas, ou podemos dizer que podemos suportar todas as coisas, adversidades, problemas, enfermidades, desempregos, e podemos também, no momento de abundância, continuar adorando a Deus. Mas quem é que nos dá essa condição? Quem é que Paulo disse? Ele me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é, irmãos, que nos fortalece, que nos dá essas condições para continuar vencendo? Esse alguém, irmãos, é Jesus Cristo na nossa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em João capítulo 14, e nós vamos falar um pouquinho mais dessa parte agora, das condições que Deus dá para o homem nessa terra. Se Deus chama, Ele prepara, Ele dá condições para você atravessar. Deus não vai te dar uma prova maior do que você possa suportar. Deus não te dará, irmãos, nenhuma prova além daquilo que você pode suportar. Assim como a prova vem, também vem o escape de Deus para a sua vida. No Salmos de número 23, nós lemos lá que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu costumo falar com os irmãos, em algumas aulas, sempre lembrando, irmãos, do original, que fica perto, mais perto do que eu vou recitar para os irmãos. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta, ou dele eu não tenho falta. Eu não tenho falta. Não tenho falta, irmãos, de Deus na minha vida. Se nós analisamos desse ponto de vista, pode muitas das vezes estar enfermo, você pode estar enfermo, a carne está enferma, mas não tem faltado a presença de Deus na tua vida.
Você pode estar desempregado, perdeu o melhor emprego que você já teve, mas Deus não vai faltar na tua vida. A graça de Deus repousa sobre a tua vida. A presença de Deus não dependia do bom emprego que você tinha. A presença de Deus não saiu de você. Ele continua sendo seu pastor. Ele não vai faltar na sua vida em momento nenhum. Vai faltar para você muitas das vezes até o que comer, mas a graça de Deus na tua vida não vai faltar, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É este Jesus, através do seu Espírito em nós, é que nos dá a condição para suportar as nossas adversidades. Então pode faltar tudo, mas não vai faltar a presença de Deus na nossa vida. Então você pode suportar o que você está passando. Você pode continuar. E no capítulo 14, nós temos Jesus falando a respeito do Consolador, versículo de número 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Não estamos órfãos. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e derramou sobre nós o Espírito Consolador, para nos ajudar nas nossas batalhas, para ajudar nos momentos difíceis da nossa jornada. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Aquele que fortalecia Paulo está presente na tua vida. Ele tem te dado força. Se você chegou até aqui nesta noite, é porque o Espírito de Deus te trouxe até aqui. Você pode suportar, você pode vencer, porque Deus te dá condição para isso. Deus te dá condição para vencer as maiores dificuldades que possam aparecer na tua vida. Deus te dá condições para isso. É interessante, irmãos, que Jesus disse que o mundo não conhece. O mundo pode dizer que as dificuldades que atravessa, que os problemas que atravessa, que as crises políticas que ele atravessa, eles estão desesperados. Mas ao cristão não cabe esse desespero, porque nós não dependemos de uma boa economia, de uma boa política. Nós dependemos do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Até no deserto faz brotar a água da rocha, para dar de beber aos seus filhos. No momento mais difícil da sua vida, que você pensa que não vai dar mais, Jesus, Ele vem com seu Espírito Consolador e renova as tuas forças. E como diz o mesmo Paulo aos Romanos, com gemidos inexprimíveis, sem você intercedendo a Deus pela tua vida, você é importante para Ele. Você não vai perecer nessa guerra, não, Deus vai te dar condição. E você está sendo preparado por Ele, para que possa dizer com alegria: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai passar por todas as experiências necessárias, para que possa confessar também, assim como Paulo confessou. Jesus, a presença de Jesus em nós, é que nos dá essa condição. O mundo não tem, o mundo não possui, por isso que está desesperado. Mas nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, porque um dia Jesus se apresentou a você e disse para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. E o Espírito Santo operou em você. Você entendeu isso e entregou a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. Você se entregou a Ele, você entregou a sua vida para Ele. Agora confie plenamente nele. Deixe todas as suas coisas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque Deus tem cuidado de você. Vamos lembrar, irmãos, da exortação do apóstolo Pedro: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele
Ele tem tido cuidado conosco, irmãos. A cada dia, a cada passo que você dá, Deus está velando pela tua vida, pela tua alma, está dando condições para você vencer, para você suportar. Jovens, nas suas adversidades, sempre se lembre: eu estou no momento de ser instruído por Deus, de ser ensinado por Deus. Eu quero aprender tudo que Deus quer me ensinar. Eu vou vencer em nome de Jesus. Você é importante para Deus, porque você entregou a sua vida para Ele. Então vamos lembrar do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas tem que entregar definitivamente, entregar sem reserva. Não é entregar na parte de amanhã e quando chegar às 3 horas da tarde, você tirar o problema das mãos de Deus e querer você mesmo resolver. Deixe para Deus, deixe Deus trabalhar. Deus tem a sua maneira de agir, Deus tem a sua forma, irmãos, de trabalhar na nossa vida, que no presente momento às vezes não entendemos, mas quando chegar do outro lado, você vai ver que Deus fez o melhor para a tua vida. Parecia estar tudo transtornado, mas Deus estava fazendo o melhor para a tua vida. Aquele momento para Paulo era, irmãos, de muita dificuldade, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus e ainda sendo apedrejado. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero entrar no reino dos céus, e que por muitas tribulações me importa, chega lá, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui, irmãos, lembrando de uma fala de Paulo também, quando esse já na sua última viagem missionária, já indo em direção a Jerusalém, e quando estava na casa de Filipe em Cesareia, ali chegou um profeta chamado Ágabo, e que tomou uma cinta e se amarrou, e disse: assim vão fazer com o varão a quem pertence essa cinta lá em Jerusalém, vão prender. E os irmãos começaram a chorar e a lamentar e querer impedir Paulo de ir até Jerusalém. E Paulo disse para aqueles irmãos: o que vocês estão fazendo me magoando o coração, me perturbando. Eu não só estou preparado a ir para Jerusalém, a ser preso lá, mas também a ser morto por amor ao nome do Senhor. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu posso suportar. Você pode suportar, você vai vencer em nome de Jesus. Então, irmãos, lembre-se, o momento hoje é de prova, é de dificuldade, mas depois você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É necessário ter autoridade para falar, é necessário ter experiência de vida para falar isso, mas para tanto precisa confiar na providência de Deus, no socorro de Deus, porque isso Deus vai fazer na nossa vida em nome de Jesus. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele se cala. Mas hoje,
Escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em